Bom dia, nono ano, vamos para a semana 7, penúltima semana da apostila, então vamos terminar de estudar a história do Brasil. Né? Mais uma aula sobre os presidentes do Brasil. Então nessa aula nós vamos falar sobre a Dilma, Temer e Bolsonaro. Dilma, o governo da Dilma, então, a Dilma ela foi reeleita sob a popularidade do Lula, né, 2 vezes, 2 mandatos. Uma vez ela bateu o José Serra, que era candidato do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Outra vez ela bateu o Geraldo Alckmin também, que já foi governador de São Paulo. Então, o mandato dela foi de 2011 a 2016 e não 18. Então aqui, né? Falta um tempo. Por quê? Porque ela sofreu o processo de impeachment, mas vamos ver com calma. Então, em 2013 começou um descontentamento, porque a economia mundial começou a passar por novos ciclos, e isso gerou um problema econômico social geral, e isso chegou ao Brasil, obviamente, né? Conforme de uma crise financeira que estamos até hoje. Então, a partir de 2013, houve as manifestações por causa da tarifa de ônibus, né? E o povo foi para a rua protestar contra o governo da Dilma. A popularidade começou a cair, a popularidade do Partido dos Trabalhadores como um todo. Tá? Em 2014, em Curitiba começa uma iniciativa da Polícia Federal de investigar lavagem de dinheiro e corrupção dentro da Petrobras, que é a nossa maior empresa brasileira. E isso que eu acho que essa matéria, vocês sabem provavelmente, né? Capitaneada pelo juiz Sérgio Moro, e que está aí até hoje, a Operação Lava Jato, e prendeu um monte de políticos, devolveu bilhões de reais para o Brasil. Então nós temos a partir de 2014 essa Operação Lava Jato do Sérgio Moro, que levou à prisão do ex-presidente Lula, né, e outros políticos, e a popularidade da Dilma foi caindo diante desses problemas, aliado à falta de habilidade política para dialogar com o Congresso, porque nenhuma lei passa pelo presidente sem ser aprovada no Congresso Nacional, né? E obviamente ela não tinha essa mesma habilidade que o Lula, e isso gerou o quê? Um conflito político ali, o Congresso cada vez mais, com o apoio da imprensa e das mídias no geral e da população que foi para a rua, aprovaram o impeachment da Dilma. Porque o impeachment é um processo político e não criminal. Ele é um processo político, né? A classe política, de acordo com a população, de acordo com os rumos que querem para o país, aprovam o impedimento da presidenta. Então a Dilma sofreu o processo de impeachment. Por qual o motivo? Por pedaladas fiscais. Então na época se falava que ela retirou dinheiro de maneira ilícita para cobrir os rombos do governo em programas sociais. Então, por exemplo, ela ludibriou, ela mentiu para as leis, mentiu nos gráficos do governo para justificar um superávit, né? Para justificar que o governo, não, tá tudo bem com o governo, nós não estamos gastando mais do que devemos, está tudo certo. Então ela fez isso, e esse foi o motivo que levou ao impeachment da presidenta. Ela, impeachmentada, quem assume é Michel Temer, durante 2 anos para cumprir. Ele era o vice-presidente, vai cumprir e encerrar o mandato da presidente, né? O Temer é caracterizado por baixa popularidade, né? O Fora Temer, que ficou do primeiro dia ao último dia de governo, né? Ele também participou de denúncias de corrupção e da Lava Jato, chegou a ser preso, foi solto, agora foi para o Líbano na missão ao Bolsonaro, né? E ele começou os debates da reforma da Previdência, que é assunto para uma outra aula, uma aula de geografia, uma aula de atualidade, sobre a necessidade de reformar a Previdência Social, né? Então ele começou esse debate, tá? É difícil falar sobre a política contemporânea, porque aí nós saímos da história e entramos na política, não é? No análise da ciência política. Então, tem sempre as ressalvas por ser movimentos e atos atuais, então você tem que ter mais cuidado para não ter uma análise errada, né? Porque quanto mais tempo passa da história, mais você consegue olhar para o passado com uma clareza.
Governo Bolsonaro 2019, não sabemos até quando, né? Pode se terminar nesse mandato ou uma reeleição. Então por isso que ficou em branco aqui. Bom, o governo Bolsonaro, ele foi eleito algo que já aconteceu na história do Brasil várias vezes, né? Quando o sistema político está em crise, o exército sempre aparece. Né? Dessa vez não foi o exército, mas foi um candidato que se diz representante do exército. Né? Já aconteceu com Hermes da Fonseca, Getúlio Vargas em 1930, a proclamação da República e com a ditadura de 64. Então, no momento em que os dois grandes partidos do Brasil estavam em crise, porque o PSDB e o PT já estavam administrando o Brasil durante esse tempo todo, então ele surge como uma alternativa, uma popularidade a partir de uma publicidade diferente, a partir das mídias sociais, né? E quando ele ganha, aliás, a eleição ela foi muito antagonista, ou você votava nesse ou naquele. Se você votar nesse, você é meu inimigo. Se você vota naquele, você é meu inimigo. Então houve um antagonismo muito grande nessas eleições, nas últimas eleições que ocorreram. E até agora, né, analisando do ponto de vista histórico, o que ele fez. Né? Então nós tivemos a reforma da Previdência, que foi aprovada, as discussões começaram no Temer e foi aprovada no governo Bolsonaro. Está em andamento já em algumas fases a CPI da Fake News, né, para investigar esse novo meio de fazer política digital através de farsas e mentiras online. Né? As discussões sobre o coronavírus, né, volta ou não volta, abre o comércio ou não abre o comércio, e a Lava Jato ainda, os seus desdobramentos continuam em várias operações por todo o Brasil. Tá bom?